Fala aí pessoal, retornando aqui nessa nossa série de aulas sobre potenciação, essa é a nossa aula 2, como vocês podem ver aí, e agora a gente vai falar das propriedades. Porque na primeira aula a gente viu o básico, o que é uma potência, como é que a gente calcula o valor. Agora, quais são as propriedades que tem com aquelas potências ainda bem simples, nada envolvendo outros expoentes? Bora começar. Então, isso daqui vai valer para todas as propriedades que a gente vai estar estudando agora, tá? A gente vai considerar dois números reais representados pela letra A e outro pela letra B, e dois números naturais que não sejam nulos, ou seja, a gente não está falando de zero, que vão estar representados pela letra N e M. Então essas letras estão representando números, que é só para a gente escrever bonitinho a propriedade de forma genérica agora. Depois a gente faz alguns exemplos numéricos. Então valem as seguintes propriedades. Primeira, multiplicação de potências com bases iguais. O que isso daqui significa? Vamos a partir de exemplo entender, para ficar mais fácil para vocês. Como eu posso pegar qualquer número real, eu poderia pegar tipo um 7,5, 10,08. Não vou pegar um número bem simples, vamos pegar o 2. Tá? Vamos pegar 2 elevado a 2. Pronto, bem fácil. Aí aqui essa propriedade está falando multiplicação de potências com bases iguais. Então eu vou multiplicar essa potência por outra potência também com base 2. Então vamos fazer aí um 2 elevado a 3. Ok? Peguei um exemplo qualquer aqui, pensei em qualquer número, peguei números pequenos. Se a gente reescrever, fazer o que a gente fez lá na outra aula, de colocar a multiplicação, como é que isso daqui ficaria? O 2 elevado a 2 seria 2 vezes 2, certo? Enquanto que o 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Lembrando que a base é o número que eu vou estar multiplicando e o expoente é o número que vai se repetir, né? A quantidade de vezes que o número vai se repetir aí na multiplicação. Esse daqui então é o resultado da primeira e esse daqui é o resultado da segunda, e eu tenho que multiplicar eles, né? Então vamos colocar aqui o sinal da multiplicação, beleza? Repara que eu estou multiplicando todo mundo. Eu estou multiplicando todos esses números 2. Cedo ou tarde, um deles vai ser multiplicado pelo outro. Não importa se eu vou multiplicar aqui no começo ou no final. Eu vou multiplicar todo mundo. Então, se você olhar, eu poderia reescrever isso daqui como uma potência. Por quê? São todos os números iguais que se repetem, nesse caso aqui, 5 vezes. Então isso é a mesma coisa que 2 elevado a 5, já que eu estou multiplicando apenas 2 e ele aparece 5 vezes. Repare então que essa multiplicação aqui lá do início é a mesma coisa que essa potência aqui do final. E o que aconteceu? Eu juntei os dois fatores aqui em um só, somando os expoentes. Essa é a nossa primeira propriedade. Sempre que você tiver multiplicação de potências com bases iguais, basta você somar os expoentes e manter essa mesma base, ok? De forma aí geral, eu tenho que um A, por exemplo, né? Que aí é um número qualquer. Aqui eu coloquei o 2. Um A elevado a um M vezes o A elevado ao N é a mesma coisa que o A elevado a N mais N, ok? Então foi o que eu fiz aqui. Eu repeti essa base A, que aqui no meu exemplo era 2, e somei os dois expoentes, que no meu exemplo eram 2 mais 3, ok? Então tá aí a primeira propriedade, repete a base, soma os expoentes. Vamos continuar aqui então para a segunda propriedade. Agora é a divisão de potências com bases iguais. O que eu vou fazer? Vamos pegar de novo 2 elevado a 3 e vou dividir pelo 2 elevado a 2, ok?
pegando a mesma coisa que eu fiz lá. Vou fazer de novo algo parecido, vou escrever a multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, e aqui embaixo 2 vezes 2. A gente já aprendeu a simplificar a fração, né? A gente já aprendeu que dá para cortar. Por exemplo, se os números são iguais, eu posso cortar, cancelar eles. Então eu poderia, corto 2 com 2 e o 2 aqui com o 2 daqui. Sobra apenas um 2 aqui em cima. Certo? Pronto. Resolvido. Ah, mas e qual que é a propriedade? Repara que, de novo, eu peguei o que eu tinha aqui em 2 fatores e transformei em apenas um fator. Sempre foi a mesma base. A base aqui era 2 e aqui é 2. Não tem nenhum número em cima, mas a gente viu na primeira aula que quando não tem, é a mesma coisa que ter expoente 1. Então, o que aconteceu na realidade foi repetir a base 2 e diminuir os expoentes. 3 menos 2, 1. Essa é a segunda propriedade que eu estou dando um exemplo, tá? Não estou nem fazendo uma demonstração, usando letras, álgebra. Estou só ilustrando para vocês com um exemplo. Então, se você tiver qualquer número, está representado pela letra A, elevado a um m, dividido por esse mesmo número A, elevado a um expoente n, basta você repetir a base, que é o que está aqui, que era o 2, e diminuir os expoentes, o do numerador menos o do denominador, tá? Então, 3 menos 2, 1, ok? Terceira propriedade, a potência de potência. O que isso significa? É quando você tiver dois expoentes, por exemplo, 2 elevado a 2, elevado a 2 de novo. Como é que fica isso? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, certo? Agora, esse 2 vezes 2 vai ficar elevado a 2 de novo. E aí, como é que eu faço? Bom, vou multiplicar aqui, né? 2 vezes 2, 4. E fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mas qual que é o meu interesse aqui? É tentar achar um caminho fácil. Então, se eu pensar bem, 4 é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, certo? Esse 4 aqui também é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Então, na realidade, para eu chegar no 16, olha o que eu fiz. Vamos puxar esse sinal de vezes aqui no meio. Eu multipliquei o 2 e ele apareceu nessa multiplicação 4 vezes. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Qual a relação que a gente tira daqui? Que eu repeti a base 2 e eu fiz o que com os expoentes? Eu multipliquei esses expoentes, ok? Então, terceira propriedade aí agora, se eu tenho uma potência, se eu tenho uma base A elevada a um expoente m e elevada a um expoente n, eu posso simplesmente multiplicar esses expoentes e terei uma única potência. Bom, a gente já falou de muitas propriedades, vamos então fazer esse exercício aqui para colocar tudo em prática e também para entender um pouco melhor essas propriedades. Eu quero escrever como uma só potência da letra A até a letra D. Repara que na letra A eu tenho uma multiplicação onde todas as bases são 2. Então eu vou usar a primeira propriedade. Repete a base e soma os expoentes. 5 com mais 3, 8. Com mais um expoente 1 aqui que não está aparecendo, 9. Tá? Sempre lembrando que quando não tem expoente é porque ele é igual a 1. Depois, na letra B, eu tenho uma divisão de bases iguais. Então, eu vou repetir a base, que é 4, e diminuir os expoentes. 10 menos 6 é 4 também. Vamos só deixar um pouquinho aqui menor. E aí vocês observem que eu não estou calculando a potência, porque o objetivo do exercício é escrever como uma só potência, tá? Ele não está nem pedindo para calcular. Letra C. Agora na letra C a gente vai usar mais de uma coisa. Repara que em cima da fração
você tem multiplicação de bases iguais, que a base é 3. Então, repete. E aí, no caso, eu vou somar os expoentes. 3 com mais 1 que está aqui escondido, 4. E vou repetir a parte de baixo. Agora, como é uma divisão, repete a base e diminui os expoentes. 4 menos 2, que é igual a 2. Vamos já botar aqui direto. Por fim, a letra D, potência de potência, repete a base e multiplica aqui os expoentes. 6 vezes 4, 24. Beleza? Então, utilizamos aí as propriedades e conseguimos diminuir essas expressões, transformando em uma coisa só, em uma potência só. Bom, aí a gente tem algumas outras propriedades que elas são mais simples e é só para a gente ter uma noção do que pode e o que não pode fazer em termos de ordem, tá? Então a quarta propriedade é a distributiva da potência em relação à multiplicação. Vamos já colocar aqui na tela logo. O que essa propriedade diz? Que tanto faz se eu multiplico dois números, por exemplo aqui o A e B, e depois eu calculo a potência, ou se eu calculo cada um elevado àquele expoente para depois multiplicar. Vamos entender um pouquinho melhor aí. Se eu pego, por exemplo, 2 vezes 3 elevado a 2. Eu estou dizendo aqui que você pode multiplicar o 2 pelo 3, que é 6, e depois elevar ao quadrado. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é 36. Mas o que você poderia fazer também é, ao invés de multiplicar o 2 pelo 3 agora, você faz o 2 elevado a 2, que é 4, e o 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. O resultado é o mesmo, tá? Então, pode acontecer de chegar algumas expressões que é mais fácil você primeiro multiplicar e depois resolver a potência. Mas podem ter expressões que é mais fácil você primeiro calcular a potência, né? Elevar o expoente e depois multiplicar. Principalmente quando tiver alguma expressão bem grande, que dá para simplificar alguma coisa, isso daqui vai ser bem útil. E se vale em relação à multiplicação, também vale em relação à divisão. É a mesma coisa. Você pode primeiro dividir e elevar a potência, ou então você eleva a potência e depois faz a divisão. Vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Não vale para adição e subtração, tá? Deixo aí como até uma atividade para vocês verificarem. 4 mais 3 ao quadrado é igual ou diferente que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Se você somar aqui, ó, 7 ao quadrado, se você fizer aqui, ó, 16 mais 9, o resultado é igual ou diferente? Aqui dá 49 e aqui vai dar 25. É diferente. Então, não vale essa propriedade, a 4 e a 5, que é multiplicação e divisão, não vale para adição e também não vale para subtração. Deixa aí para vocês fazerem como um contra-exemplo, só trocar o mais pelo menos, que vocês vão ver que também serve como contra-exemplo para mostrar que não serve nem na adição nem na subtração, só serve para multiplicação e divisão. Por fim, vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Esse número 2 aqui é o final da última aula. Lembra que a gente viu que todo número elevado a zero é igual a 1? E aí eu falei que depois a gente ia ver isso com calma. A gente vai ver isso agora. Claro que a base não pode ser zero, tá? Lembrando que 0 elevado a zero não está definido, então não tem valor não. Eu quero saber qual é o valor de A elevado a zero. A gente já sabe que é 1 porque eu entreguei isso na outra aula. Mas vamos aqui fingir que a gente não sabe fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar essas propriedades que a gente acabou de aprender hoje e vou dizer que A elevado a zero
é a mesma coisa que A elevado a N dividido por A elevado a N. Ah, mas por que eu posso fazer isso? Porque a gente aprendeu que na divisão de bases iguais, você repete a base e diminui os expoentes. Se você tem um número n, não sei quanto que é, mas não importa. Se eu diminuir por ele mesmo, isso daqui dá zero. N menos n é zero, porque eu estou fazendo um número menos ele mesmo. Então, se você tem 10 e tirar 10, é zero. Se você tem 100 e tirar 100, é zero. Tá, mas por que isso vai me ajudar? Simples. Eu falei ainda na aula de hoje que tem um cancelamento, né? Você pode cortar um número com ele mesmo. Isso daqui são letras, mas não estão representando o número. Então eu posso cortar esse daqui com esse daqui que é igual. E aí, quando corta fica zero? Não, porque quando eu estou cortando, eu estou na realidade fazendo uma divisão. Gente que tem essa mania de falar de cortar, cancelar, mas a gente está dividindo. E quando a gente divide um número por ele mesmo, o resultado sempre é 1. Então, se você pega o 4 dividido por 4, é 1. Se você pega 20 dividido por 20, é 1. Não importa. Então, se você pega esse número aqui, representado com essas letras, e divide por ele mesmo, o resultado é 1. Então, está aqui comprovado por que A elevado a zero é 1. Claro que isso não vale para o A ser igual a zero. Se o A for igual a zero, cai nesse caso aqui que não está definido. Tá? E aí, para quem se perguntar, mas por quê? Porque aí vai ficar 0 dividido por 0 e não existe essa divisão. Tá? Então, isso daqui não vai existir, logo não pode existir essa potência também. Bom, vamos fazer mais um. Esse último aqui é só para a gente praticar mais um pouquinho as propriedades. Tem que usar quase todas as propriedades aqui, então vamos trabalhar um pouquinho nele. Em cima vocês conseguem ver que as bases são iguais e você está multiplicando. Então, repete essa base e soma os expoentes. 8 mais 3, 11. Embaixo eu tenho várias coisas, né? Uma aqui, aumentar o traço. Eu tenho 5 elevado a 10. Sei lá, vou repetir aqui por enquanto que não dá para fazer nada aqui. E aqui eu tenho potência de potência, ó, 2 expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 2, 4. Ok, e agora? Bom, aqui as bases são iguais, né? Base 5, base 5. Então, eu posso repetir a base, que é 5, e diminuir os expoentes. 11 menos 10 é 1. E aí embaixo vai ficar só 3 elevado a 4. Ok? 5 elevado a 1 é 5. Eu tenho que calcular o valor, tá? Então vamos calcular o valor. E 3 elevado a 4 a gente já tinha feito lá há muito tempo atrás. Então a gente sabe já de cabeça que é 81. Então o resultado dessa expressão é 5 sobre 81. Então esse exemplo aí fecha essa nossa aula 2, que é sobre propriedades. A gente continua falando de potência na próxima aula. A gente vai falar quando o expoente é negativo. Se vocês observarem, não teve nenhum expoente negativo. E vai falar também quando tiver um expoente racional. Beleza? São as nossas próximas aulas aí para fechar esse cursinho de revisão de potências. Tá com alguma dúvida? Algo ficou complicado? Achou que teve alguma parte aí que eu não expliquei tão bem? Pelo menos você não entendeu tão bem? Comenta aí, manda seu recado, manda sua mensagem aí para eu tentar deixar um pouco mais claro, para eu te ajudar e tudo ficar bem mais fácil. Bons estudos para vocês e aí a gente se encontra na nossa próxima aula.